Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Portanto, sejam bem-vindos ao programa de hoje, que recebe o professor e engenheiro civil Marcelo Daniel de Barros Melo. Ele é diretor-geral da 23ª Convenção Lions Clubes do Distrito LA3, aqui em Maceió, como também é secretário da Governadoria do Distrito, em Maceió, do Lions Clube Internacional, que é a maior organização de clubes que prestam serviços humanitários no mundo. Ele nos fala sobre a história e as atividades do Lions Clube, como também sobre a 23ª Convenção, como eu falei agora há pouco. E ela acontece neste final de semana no Hotel Premier, em Maceió. Eu antecipadamente agradeço a sua participação, professor Marcelo Daniel, aqui no programa. E comecemos, então, por digamos assim, uma abordagem histórica do Lions Clube aqui em Maceió, aqui em Alagoas. Quando o Lions Clube foi criado e quando ele chegou no mundo e como ele chegou a Alagoas? Bom, eu agradeço inicialmente a Gorete por esse espaço, que é muito importante para o leonismo, para que possa transmitir à população, principalmente o que nós somos e o que nós estamos fazendo, e realmente a intenção principal, o foco principal de Lions Internacional. Bom, o Lions surgiu em 1917 nos Estados Unidos, e na verdade, na época existia um pós-guerra, um final de Primeira Guerra Mundial, onde existia muito problema de famílias que estavam em situações difíceis, e uma pessoa que fazia parte de um clube, que era clube de comércio, clube de grupos de empresários que iam tratar de assuntos profissionais, de como vender, como ganhar, como melhorar as vendas. E Melvin Jones, que era um securarista, ele trabalhava com seguros, ele então resolveu juntar esse grupo, esses vários clubes, e apresentar uma sugestão. A ideia dele é que, em vez de só de tratar de negócio, fosse também tratado de como atender, como socorrer os necessitados, aquelas pessoas que estavam com dificuldade, passando fome, sem moradia, enfim. E já naquela época já existia muito, que era um pós-guerra. E então isso aconteceu em junho de 1917, ele propôs, numa reunião, e em seguida marcou-se para outubro, para início de outubro, uma nova avaliação ou uma retomada. E se marcou uma primeira convenção. Desta primeira convenção, 17 clubes resolveram se juntar e criar então a Associação de Lions Clubes. Até então, só local, só a nível dos Estados Unidos. E aí em outubro, que nós hoje festejamos o dia 8 de outubro como o dia mais importante da criação, da fundação da Associação de Lions Club. Anos depois, com o crescimento nos Estados Unidos, ele entrou no Canadá. Com a entrada no Canadá, passou a se chamar Associação Internacional de Lions Clubes. Bom, o crescimento foi rápido, né? Seguiu para o México, seguiu para a Europa, veio para a América do Sul, veio descendo para a América do Sul e chegou através da Argentina, do Uruguai, nos anos 40. E então, quando houve uns preparativos, porque para surgir um novo clube, para iniciar num país ou numa cidade, tem que haver umas tratativas iniciais de reunir, de saber qual é o grupo. E no Rio de Janeiro, através do Jockey Club, de pessoas que frequentavam o Jockey Club, reuniu um grupo de pessoas interessadas em fundar o Lions Club. E em março de 1952, fundou-se o primeiro clube de Lions no Brasil, que é o Lions Club do Rio de Janeiro, que fez 70 anos agora, recentemente. Dali, começou a seguir caminho, foi para São Paulo, foi para Salvador e chegou em Maceió em 54. Então, em Maceió foi fundado, em maio de 1954, o 21º clube do Brasil. Pois é, e quem participou
as pessoas geralmente eram importantes para o comércio, não é? E quem o senhor destacaria naquela época que foi um dos pioneiros aqui com o Lions Club? Bom, aqui em Maceió, por incrível que pareça, surgiram dois grupos. Um grupo vindo do Lions Club de Recife, que já tinha sido fundado em 53, em dezembro de 53, pessoas que tinham comércio, amizade de comerciais, e um outro grupo vindo do Lions Club de Salvador, também fundado, foi o terceiro clube lá em Salvador, lá na Bahia, ambos interessados também com ligações comerciais aqui em Maceió, e esses dois grupos começaram a influenciar para que fosse fundado em Maceió um Lions Club. Coincidentemente, uma pessoa foi convidada para participar pelos dois lados. E aí ela situação inusitada. Exatamente. Essa. Aí, resultado, os dois clubes começaram a trabalhar esse grupo, que foi aumentado e rapidamente cresceu a quantidade. Inclusive, meu pai fez parte, né, foi um dos convidados para participar da fundação do Lions. E em maio de 54, aqui surgiu o primeiro Lions Club, Lions Club de Maceió. Uhum. Então nós tínhamos o primeiro presidente, nós tivemos uma primeira diretoria, né, que essa primeira diretoria, como era final de maio, já e às vésperas da primeira convenção nacional, né, que aconteceu em Salvador. Então esse início, vamos dizer assim, foi feito com uma festividade com intenção exatamente de que acontecesse a primeira convenção. Por quê? Porque para fazer uma convenção tem que ter 20 clubes no Brasil. E várias regiões trabalharam para chegar. E como Maceió já estava sendo trabalhada, ela foi a 21ª clube fundado no Brasil. Uhum. E aí houve a convenção em Salvador. Pois bem, qual é a justificativa para essas nomenclaturas que são dadas aos clubes, aos Lions? Por exemplo, o distrito LA3 aqui em Alagoas, né, em Maceió. Gostaria que o senhor nos falasse, porque é algo que quem não vive o mundo do leonismo tem uma certa dificuldade para compreender, para entender exatamente. Bom, veja bem, como o Lions é internacional, a administração lá central, que fica em Oak Brook, né, eles começaram a montar as regiões, criar uma nomenclatura das regiões para identificar. E nessa nomenclatura, o Brasil é o distrito L, porque tem um M, tem um N, tem um O, mas o Brasil é o distrito L. Uhum. Bom, então quando começou, o Brasil, distrito L, foi crescendo, aumentando os clubes, ao ponto de subdividir. Uhum. Entendeu? Subdividir essa região. E o primeiro momento foi distrito L, e com o surgimento do crescimento para o Nordeste, Norte-Nordeste, para o Sul, foram criados então outros distritos, que passou a ser chamado Distrito Múltiplo L. Como a gente poderia definir os estados que participam, por exemplo, ou regiões, não é? LA, LB, LC e LD, são 5, não é? Nomenclaturas. São 4. Aliás, né? 4 nomenclaturas, exatamente. Bom, veja bem, então nós éramos o Distrito Múltiplo L, que tinham 29 distritos no Brasil, 29 distritos. No final dos anos 90, era uma luta que já vinha há mais de 10 anos, havendo uma tentativa de divisão do Brasil em distritos múltiplos, entendeu? Várias propostas surgiram, isso foi discutido durante vários anos. Eu, quando fui governador em 89, 90 do Lions, pelo distrito, naquela época, L14, que aqui a região nossa era o L14, eu participei de discussões sobre propostas. Na época, nós fomos contrários à divisão. Uhum. Inclusive, o nosso grupo de governadores, nós derrubamos uma proposta que já tinha sido aprovada a nível de Conselho de Governadores
para colocar numa convenção. E nós derrubamos em outra convenção seguinte. Mas o Sul era muito forte, crescendo muito, e terminou se aprovando essa nova divisão. Dividiram, então, 4 distritos múltiplos. O LA, que abrange a região norte-nordeste, o LB, que é a região centro-oeste, a região C, que é o sudeste, e a região D, que é o sul. E é isso. Hoje, a região nossa é o maior distrito múltiplo do mundo, porque nós abrangemos o norte-nordeste do Brasil, você imagina, entendeu? Como? Porque LA3, bom, o número 3, o que significa na prática? Na verdade é o seguinte, por exemplo, no LA1 era o L1, né? Que era na época que foi dividido do Brasil, L1, L2, L3, L4. Nessa divisão, o L1 era exatamente a região norte, que era Amazonas, abrangia todo o norte. E na divisão, o L1 ficou LA1, que é o Amazonas, Roraima, Rondônia e o Acre, né? O L2, que era também já L2, na nomenclatura anterior, ficou LA2, que é a Bahia, todo o estado da Bahia. E aí foi formando o LA3, que é a nossa região, que é Sergipe, Alagoas, Pernambuco, do Agreste ao litoral, e do Agreste Sertão, junto com a Paraíba e o Rio Grande do Norte, formou-se o LA5. E o LA4, que era do anterior L4, é o estado do Ceará. Então, por isso nós temos. E o LA6, que pega exatamente acima do Ceará, que vem o Piauí, vem o Maranhão, vem o Pará, vem o Amapá. Então, esse é o LA6. Pois é. O Lions Club, como também o Rotary Club, as pessoas em geral fazem até confusão. Mas ambos têm uma proposta semelhante, né? E eu gostaria de saber sobre a ação, digamos assim, humanitária que caracteriza os Lions Clubs. Bom, o Lions, desde o seu início, sempre foi focado em trabalhar com a comunidade, buscar as pessoas carentes, buscar ajuda. E com esse crescimento, quando foi há uns 40 anos atrás, se não me falha a memória, Lions resolveu criar, Lions Internacional resolveu a fundação. Por quê? Porque havia necessidade de buscar recursos para investir nessas comunidades. E Lions não podia, como Lions Associação, não podia investir, arrecadar. A arrecadação dela é administrativa, é para funcionar a máquina. Nós temos a cota distrital e a joia distrital e a cota e joia internacional, é um recurso para a máquina administrativa. Mas era necessário buscar recursos da população e dos próprios companheiros para ajudar. Então foi criada a Fundação Lions Internacional. Então hoje é o braço financeiro de ajuda dos clubes no mundo inteiro. No mundo inteiro. Acontece um terremoto, Lions Internacional, a fundação chega junto. Imediatamente, a primeira entidade a chegar no local é a Fundação Lions Internacional, através dos seus representantes na região, que solicita recursos. E esse recurso é mandado de imediato para investir, para atender a população. E esse atendimento, professor, é feito pelos integrantes associados do Lions ou para entidades que tenham, digamos assim, parceria com a fundação? Não. Com os Lions, melhor dizendo. Ele é direcionado, a solicitação começa do governador daquela região, do governador do Lions. Então, acontecendo, ele é o primeiro a ir buscar essa ajuda. Dependendo da gravidade, lá a fundação tem vários níveis de recursos a ser repassado. E vem para aquele distrito para que o governador administre. Ele pode buscar parceiros para poder avançar e sair. Governos, ele pode chegar junto dessa forma. Mas a execução do projeto é do Lions, dos companheiros do Lions. Aqui já tivemos, por vários momentos, com grandes enchentes que nós tivemos aqui,
a Alliance Internacional, a fundação mandou recursos para o governador à época do distrito e foi feito o investimento naquela que nós, por exemplo, com compra de lençóis, de roupas, de colchões, de mantimentos, tudo aquilo que for para atender emergencialmente a comunidade é feito. E lá a fundação cobra, ela não manda o dinheiro só. O governador tem a responsabilidade de comprar, de prestar conta, de tirar as notas necessárias e depois fazer um relatório dizendo o quanto foi gasto, de que forma foi gasto e a comprovação dessa despesa. Por quê? Porque é uma arrecadação internacional. Quando você contribui para a Fundação Alliance Internacional, aquele dinheiro não quer dizer que você vai contribuir para aqui. Embora que o recurso venha para cá quando você precisa. Mas você, às vezes, vai atender um problema vamos dizer, de catarata no mundo. Nós já fizemos um projeto de catarata aqui com a Fundação trazendo recursos nos anos 90, no início dos anos 90. Chegamos a fazer 200 cirurgias de catarata na região de Murici, com o apoio da prefeitura, com o apoio do hospital, com o apoio de médicos. São parceiros. Somos parceiros, né? Porque sozinho não adianta. Você não tem condições de chegar e ir para uma área médica e você tomar frente, a não ser que tenha os companheiros médicos que tem, normalmente, que tomam essa frente. Mas tem que ter uma retaguarda, tem que ter uma infraestrutura de apoio. Para viabilizar a realização dessa ação humanitária. Exatamente. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Deixa eu dar uma olhada. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o engenheiro civil Marcelo Daniel de Barros Melo. Ele que é diretor-geral da 23ª Convenção Lions Clubs do Distrito LA3, aqui em Maceió, que acontece neste final de semana no Hotel Premier, aqui na capital. Professor, falemos sobre essa 23ª Convenção. Qual é a pauta de discussão mais importante a ser debatida lá? Bom, antes de eu focar a convenção nossa dessa semana, eu queria focar o porquê da 23ª. Sim, pois não. Na verdade, a convenção, por exemplo, tem uma quantidade bem maior, porque essa numeração começou nos anos 2000. Foi quando foi feita a divisão e aí surgiu o Distrito LA3. Então, a primeira convenção foi do ano 2000. Uhum. Antes tinha uma sequência que era do distrito, no caso, L14. Uhum. E quando mudou para o LA3, então a primeira convenção. Então, é a 23ª convenção do LA3 de 2000 para cá. Pós a divisão. Uhum. Certo? Bom, o que é que abrange uma convenção? A convenção, ela primeiro, é eleger os futuros governadores, vice, governador, então, os dirigentes, né? Os dirigentes é feito numa convenção, que é voto a voto, de urna, tudo isso. Agora, tem também aprovar, por exemplo, uma alteração do estatuto. Ela vem sendo debatida e aí você, durante os conselhos distritais, que é a reunião do conselho, porque o governador ele é o administrador do distrito, mas em volta dele tem um conselho formado por... Consultivo. Exatamente, consultivo. Não, é o conselho deliberativo. Deliberativo. Nós temos o conselho consultivo, temos os membros consultivos e temos os membros deliberativos.
que nós chamamos o Conselho Distrital. Então, os membros deliberativos, que é formado pelo governador, os vice-governadores, o secretário, o tesoureiro do distrito, vem os presidentes de região, porque o distrito é dividido em regiões e divisões. Cada região tem um grupo de divisões. Então, vem os presidentes de região e os presidentes de divisão. Esse é o formado Conselho do Distrito. Então, durante o ano, se realiza o primeiro Conselho Distrital, o segundo, o terceiro. E o quarto é abrindo a convenção. Porque o quarto Conselho Distrital, ele inicia, que é na parte da tarde, né, na sexta-feira à tarde, temos o quarto Conselho Distrital, onde se aprova as comissões que vão atuar na convenção. A convenção, o Conselho não se encerra, não há encerramento da reunião do Conselho, como das outras vezes anteriores que encerraram a reunião do Conselho, mas ele continua em sessão permanente até o encerramento da convenção. Por quê? Porque o governador, no caso nosso aqui, a governadora, que depois eu vou falar sobre a nossa governadora, ela tem que estar com o Conselho pronto para qualquer decisão que surgir, nem plenário da convenção, ela pode suspender a reunião plenária enquanto discute com o Conselho. Isso é muito difícil acontecer, mas tem que estar de prontidão para qualquer decisão que tem que tomar. Então, na convenção se trata, além da eleição, a aprovação de propostas, a aprovação de moções, a aprovação de alterações do estatuto, enfim, é uma reunião que a gente, então, além do fator principal que essa reunião chama-se o companheirismo. Pois bem, o companheirismo, a ação humanitária, não é? O ser colaborativo. Exato. Nesse sentido, eu pergunto, como está a correlação, digamos assim, da participação de mulheres no Lions Club? Bom, vamos lá, vamos buscar lá atrás. Em 1917, a mulher, na primeira convenção, a mulher fazia parte. Um ano depois, houve uma proposta, não sei porquê, mas a mulher saiu do estatuto como não sendo. Então, ficou formada apenas de homens. Uma ideia machista, né? Exatamente, que surgiu na época, exatamente. Tentando boicotar a participação feminina. Totalmente errado, mas conseguimos reverter isso. Em 1987, 87, na Convenção de Taipei, foi derrubado. Então, o ingresso da mulher, naquele momento, a partir daquela convenção, em 1987, e aí, 88 para cá, a mulher tem entrado com a força total. No nosso distrito, a maior parte é de mulheres. E aí, vou dizer mais, nós tivemos já algumas mulheres governadoras, nós tivemos agora, recentemente, a governadora que foi do estado de Sergipe, teve depois para o Pernambuco um governador homem. Agora nós temos uma governadora de Alagoas, que é a primeira governadora por Alagoas, né? Então, depois dela tem mais de 3 mulheres seguindo. A primeira vice é uma mulher, a segunda vice é uma mulher e a candidata à terceira vice é uma mulher. Ou seja, se der a oportunidade, as mulheres ocupam todos os espaços e com competência. Exatamente. E danado é o seguinte, quem está com medo que elas tomem a conta e não largue mais nunca. Mas a alternância de poder, nesse caso, é algo salutar. Muito salutar. Eu perguntaria, o leonismo no Brasil, como o senhor classificaria do ponto de vista dessa proposta, que é a síntese da ação humanitária? Olha, o Brasil tem em vários locais atividades muito fortes. Nós temos, por exemplo, em Goiânia, temos um hospital da visão, forte. No Rio Grande do Sul agora foi fundado um hospital na área da visão. Em João Pessoa está sendo terminado, já parece que está concluído, um hospital. Entendeu? Aqui em Alagoas há alguma coisa? Aqui não, nessa parte de hospital não, porque não é fácil. Por exemplo, da Paraíba, lá de João Pessoa, tem mais de 15 anos que está sendo construído.
E devagarinho fazendo. O de Goiânia, uma das lideranças é um empresário muito forte da área de comunicação, né? E ele então conseguiu, e há muito tempo conseguiu em um prazo curto, construir o hospital e preparar. Hoje existe uma universidade vinculada ao hospital, que trabalhando exatamente nisso. Então tem que haver uma participação muito forte, ou alguém com vontade de enfrentar, como o da Paraíba, que era um companheiro que chegava nas reuniões, ele pedia um saco de cimento, cada um doava para a construção dele. Passou anos, agora, depois de quase mais de 20 anos, ele está conseguindo. Fora isso, existem outras atividades também fora dessa área de saúde, como a educação. Muitos clubes têm colégios, têm escolas, ou patrocinando, ou dentro da sua estrutura. Por exemplo, em Recife, os clubes de Boa Viagem, ele tem uma escola, mantida por eles. Aqui em Alagoas, alguma obra que possa associar a atuação do Clube Lions? Pronto, o nosso clube, Maceió Centro, que é o clube mais antigo. Nós temos o Lado da Menina. O Lado da Menina, ele começou só. Embora que no início nós demos todo apoio, inclusive a construção do prédio atual foi feita pelo nosso clube. Nós executamos aquela obra. E com o passar do tempo, a gente não tinha participação na diretoria. Mas com o passar do tempo, eles foram tendo dificuldade de manutenção. Administrativamente. No ano 2000, houve uma procura, numa reunião que nós estávamos, em agosto do ano 2000, e a diretoria, que na época, nos procurou e disse: olha, nós já estamos com dificuldade de manter. Nós viemos entregar a vocês para vocês tomarem conta. E a partir daquele momento, nós propomos uma alteração estatutária no Lado da Menina, no estatuto, para que ele tivesse condições de administrar mais diretamente, e de lá para cá, então, nós assumimos. Hoje, já conseguimos que o Lado da Menina tenha uma independência administrativa. E financeiramente, para cuidar das meninas, tem conseguido viabilizar, professor? Sim. Eu fui o primeiro dessa segunda fase do Lado da Menina, quando o Lais assumiu, eu era presidente na época do clube, e eu assumi também a presidente do Lado da Menina. Eu passei 7 anos como presidente. Foram os piores anos de dificuldade, que foi aí eu senti na pele o que era administrar uma casa, na época com 50 meninas. Uma instituição. Uma instituição com uma estrutura pesada, com ter que manter a casa, ter que manter a alimentação, ter que manter tudo dentro da estrutura do lar. Não apenas a parte estrutural, mas a educacional também. Porque como a gente não tem a educação interna, eles estudam fora. Tem que ser deslocadas. Tem que ser deslocada. E aí tudo isso, hoje está, de 10 anos para cá, nós conseguimos criar uma situação através do telemarketing, a população chega junto forte. E é o que mantém, pelo menos, o salário do pessoal. Porque nós temos outros parceiros, como aquela da nota fiscal, que esse recurso da nota fiscal, Secretaria da Fazenda. Através da Secretaria da Fazenda, ele é investido em patrimônio, em manter a estrutura física do imóvel, que era duas coisas, era manter a casa em funcionamento e manter a manutenção da estrutura do prédio. Então, há essa dificuldade. Hoje, graças a Deus, lá está equilibrado, mas não pode deixar de ter a ajuda da população. Isso é importante, porque é que mantém as meninas, quem mantém os professores lá. Agora, outros clubes também. Tem vários clubes aqui. Tem o Lions Pajuçara, que tem uma escola no Reginaldo, que dá o suporte, entendeu? Então, tem essa parte, cada clube tem um foco de atividade. Quantos clubes? Aqui, atualmente, nós estamos com, o Estado está com 17 clubes, nós temos 12 clubes, 13 clubes em Maceió. Atuando aqui em Maceió. Interiorizar é importante? Você fala no próximo bloco. Tá certo. Nós vamos agora dar um pequeno intervalo e já a gente está aqui de volta com você. Até já.
Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor engenheiro civil Marcelo Daniel de Barros Melo. Ele que é diretor-geral da 23ª Convenção Lions Club do Distrito LA3, que será realizada neste final de semana no Hotel Premier, em Maceió, como também é secretário da Governadoria do Distrito, aqui na capital, Lions Clubes Internacional, que é a maior organização de clubes que prestam serviços humanitários no mundo. Portanto, professor, eu falei sobre interiorização no bloco anterior, né, das ações e da estrutura do Lions Club através de novos clubes. O que dizer aqui em Alagoas? Bom, veja bem o seguinte, o Lions, ele, para sobreviver, tem que crescer, tem que admitir novos sócios, porque os que estão ficando mais velhos vão falecer. E se não houver o ingresso de novos associados, a tendência é acabar. Da mesma forma, como a gente sabe que os interiores aí estão passando por dificuldade. Eu me recordo que há muitos anos atrás houve uma seca enorme aqui em Alagoas e o nosso clube aqui de Maceió, nós carregamos um caminhão de cesta básica e fomos distribuir em Jacaré dos Homens. Plena seca, o pessoal não há necessidade. Nós fomos lá com o apoio do prefeito que reuniu o pessoal, mas aqui nós levamos cestas básicas, um caminhão cheio e lá distribuímos. Então, é preciso que tenha um clube naquela região. Com a estrutura para poder fazer esse trabalho. O meu João dizia, onde houver um semelhante passando de cidade, é ali que tem que ter um Lions Club para poder atender aquela necessidade. Nós já tivemos muitos clubes no interior, mas por dificuldade, as cidades e até mesmo a política atrapalhou muito no interior. Porque o clube às vezes tinha um apoio, quando era fundado, de um prefeito. Quando o prefeito perdia a eleição, aí tirava o apoio e o outro que chegava era da oposição e não dava mais o apoio. Às vezes muitos deixavam porque o outro entrou. Enfim, a política não deve. Nós não aceitamos discussão política dentro do lar. Nem política, nem religião. São dois pontos. Respeitamos todos. Podemos receber qualquer candidato para conversar, para debater. Qualquer área religiosa está aberto para chegar, trazer sua mensagem, mas nunca discutir partidariamente a política ou o gosto ou a vontade religiosa. E com isso a gente consegue manter os clubes funcionando. Longe do confronto e do que é, digamos assim, de cada um. De cada um, exatamente. Pois bem. Falemos então sobre a juventude nesse contexto. Ela se sente... O que fazer, na verdade, para atrair os jovens para os clubes Lions no Brasil? Bom, no mundo. E no mundo. No mundo. O Léo Clube, que é o clube jovem de Lions, ele foi fundado por Lions Internacional há muitos anos e... aproximadamente, não tem a data aqui, não estou lembrado, mas há mais de 30 anos nós temos um Léo aqui no Brasil. O primeiro clube de Léo fundado no Brasil foi aqui em Maceió, através do Lions Clube Maceió Lagoa. O professor Paulo Lima, que tinha o Colégio Sagrada Família,
ele reuniu um grupo de jovens, alunos do colégio, e fundou o primeiro clube de Léo. Então, de lá para cá, no Brasil todo, nós temos Léos participando. É o lado jovem nosso, é o braço forte para a gente conduzir, porque nós, os mais idosos da Lions, não temos mais essa força nem essa disposição para ir para a linha de frente. De ir e vir. Exatamente. Então, e os Léos estão na linha de frente, nos dando apoio. E essa convenção também vai acontecer, a Conferência Léo. É a convenção do Distrito Lions e a conferência, a 23ª Conferência do Distrito Léo. Vai acontecer paralelamente lá no Hotel Premier. Eles vão estar junto com a gente. Pois bem, vocês oferecem cursos também no Lions Club aos associados? Bom, existe desde os anos 90 que Lions... Perdão a interrupção, por favor, professor. Eu quero contextualizar essa pergunta porque está relacionada digamos assim, a formação de lideranças. E os jovens constituem um segmento mais apropriado nesse momento que o senhor acaba de falar, que há necessidade de renovar a participação nos clubes. Eu falei que nos anos 90, exatamente, não tenho se é 92 ou 90, mas se não me engano foi 92, aconteceu o primeiro treinamento, que era chamado Treine o Treinador. E eu fui escolhido. Eu tinha acabado 2 anos antes de ser governador do distrito. E a época, o governador, que era da época aqui de Maceió, inclusive, que era o Agatendor, ele me indicou para eu fazer em Águas de Lindóia um curso, um treinamento de Treine os Treinadores. Veio um profissional lá dos Estados Unidos para que eu viesse dar esse treinamento para ele. Nós fomos 20 no Brasil todo. 20 no Brasil todo. Do Nordeste e Norte-Nordeste, só apenas 2. Eu e um companheiro lá de Fortaleza. O resto era do Sudeste e do Sul. E aí nós fizemos. A partir daí, foi feito então um aumento e Lions então se preocupou em preparar um programa de treinamento de liderança. Quais modalidades, no geral? Olha, geral. Primeiro, uma reciclagem, que é importante. Né? São vários níveis de treinamento. Um para reciclagem dos companheiros, né? Para que eles atualizem os seus conhecimentos. E depois ele vai preparar novos para que eles transmitam cursos para os demais. Então, o caminho de treinamento de líderes, de treinamento de liderança. Eu queria ver um espaço que eu queria focar a nível, mantendo a linha de treinamento, mas eu quero também dizer o seguinte, a nível internacional, o Brasil já deu 2 presidentes internacionais. O primeiro foi João Fernando Sobral, ele já está falecido, mas ele foi um dos maiores presidentes internacionais. Ele foi no ano de 77. Né? Ele esteve aqui, inclusive, no ano seguinte. Ele vinha sempre aqui, que ele tinha amigos aqui, ele era de São Paulo. Ele foi o primeiro presidente internacional. Ele foi quem abriu as portas para ingressar no Japão. O Japão não tinha clube de Lions. Ele tinha começando, ele foi que alavancou toda a região oriental de Lions. Né? Nos anos 90, nós tivemos Agostinho Soliva, que era também de São Paulo. O Soliva também é amigo aqui, frequentou aqui, foi o orador da minha convenção em 90, no 89 e 90, e ele esteve aqui como meu... E anos depois ele foi presidente internacional. Fez uma convenção, foi orador na convenção aqui, da Convenção Nacional, foi a única que nós fizemos a nível nacional, aqui em Maceió. E recentemente nós estamos, pela primeira vez, um nordestino como 3º vice-presidente de lá internacional. Ou seja, a região já deu a demonstração da força na instituição. Exatamente. Então, o Fabrício foi eleito na convenção ano passado. Essa convenção foi virtual,
Eu participei, inclusive, virtualmente, votei nele. Eu fui um dos delegados, porque a eleição é dos delegados que votam. Foi feito um trabalho, porque não é fácil. Você tem vários candidatos no mundo todo disputando. E aí nós tivemos que arregaçar as mangas para poder conseguir voto aqui no Brasil para elegê-lo. E hoje ele é o terceiro vice-presidente. Ele na convenção ele vai trazer uma mensagem para a gente, como ele está agora numa diretoria, nesse período agora, viajando pela Europa, tal, como o terceiro vice-presidente, né, levando mensagem de lá. E ele vai estar aqui em Sergipe, porque nós vamos ter a convenção do Distrito Múltiplo LA no final do mês. E ele vai ser o orador oficial. Ele vai estar em Sergipe, em Aracaju, nessa convenção. Professor, vou abrir um parênteses para falar sobre esse livro que o senhor lançou em 2014, né, sobre o leonismo, 60 anos do leonismo no Brasil. Que balanço pode ser feito a partir da edição desse livro? Bom, isso é um livro de pesquisa, na verdade. Aí eu fui buscar como começou e focado muito, veio o início, chegou no Brasil e depois eu foquei a região nossa, Alagoas e meu clube. É uma sequência de internacional, nacional, local e meu clube. Então aqui você tem a Associação Internacional de Lions Club, o Distrito Múltiplo LA, que eu já fui, inclusive, presidente há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu fui presidente do Distrito Múltiplo LA, e o Distrito LA3, que é a nossa área aqui. E o meu clube, né? Meu clube que meu pai foi fundador, e eu acompanhei o clube desde criança, porque a família participava dos eventos, não participava das reuniões administrativas, mas os eventos mais festivos, das campanhas. Eu muitas vezes fui para a rua pegar donativos, garrafas, arrecadar, saindo na rua com um caminhão chamando e o pessoal doando as garrafas para a gente levar para a campanha do jornal, enfim, diversas. Quando as enchentes, nós tomava frente, fizemos uma vez uma enchente aqui, que nós assumimos a alimentação dos fragilados, ficaram ali ao lado do colégio estadual. Aprendeu muito cedo a postura solidária. Exatamente, porque eu desde criança que estou envolvido no leonismo. Eu digo, nós fizemos 67 anos agora, o Lages Maceió Centro. Eu digo que eu tenho 67 anos de Lages. É isso. E aí essa é a história, entendeu? Está aqui. É uma fonte de pesquisa. De pesquisa. Também. Também. Pois bem. Professor, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente, né? Poderíamos conversar muito mais aqui, com mais tempo, mas não temos. As suas considerações. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, porque não é fácil para a gente conseguir um espaço na mídia. Parece incrível, mas é muita dificuldade. Quando a gente quer um espaço, às vezes a gente tem que comprar aquele espaço. Aqui não se compra nada. Exatamente. É por isso que eu agradeço esse espaço. É uma TV institucional e popular. Mas lá nos grandes redes, né, é muito difícil. A gente, às vezes, tem muita atividade, mas quando a gente coloca, aí a gente recebe um certo não, porque isso e tal. Mas agradecer, porque foi importante esse momento, esses minutos que nós tivemos aqui, e mostrando o que nós somos e também falando da nossa convenção. Desde já lhe convido para, se quiser comparecer, nós vamos ter uma reunião de abertura na sexta-feira à noite, lá no Hotel Premier, e no sábado nós temos uma plenária, durante a manhã toda até o início da tarde, quando acontecem todos os eventos. E à noite nós temos um encerramento, um companheirismo, que nós chamamos de baile da governadora, porque a governadora nossa aqui, que é a Luciana Jardim Mota, né? Ela é a governadora do nosso distrito, a primeira mulher que chegou de Alagoas, porque já tivemos de Pernambuco, e nós tivemos já de Sergipe como governadora. Então, eu agradeço e estamos aí à disposição. E quando quiser, nós estamos às ordens. Eu que agradeço a possibilidade de conhecer mais as atividades do Lions Club Internacional. Muito obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.